Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Pense numa expressão que eu uso com frequência. A igreja é tua, Senhor. E como isso é consolador. De coração eu falo com frequência: Senhor, a igreja é tua. É aí onde está a nobreza da igreja. É dele a igreja, não é minha, é dele. É isso aí, Paulinho. Gente, 2 Timóteo capítulo 3, pode ficar tranquilo, não vamos exaustar vocês, nós estamos sempre invertendo. Tem quinta-feira aqui mais tempo na ministração, tem quinta-feira aqui mais tempo na palavra, sem prejudicar nenhuma nem a outra. São como duas asas do avião, as duas são importantes: oração e palavra, palavra e oração. A segunda carta de Timóteo, carta de Deus, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos, por favor? A segunda carta de Timóteo, carta de Deus, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Todos juntos. Toda a Escritura é e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O DNA de uma fé bíblica e reformada. Já trabalhamos aqui, ainda que brevemente, sobre a origem dessa fé bíblica e reformada. Já trabalhamos aqui. Já deixamos bem claro que a fé bíblica e reformada não foi uma ruptura total com a igreja primitiva. Pelo contrário, ela teve continuidade. Ela teve continuidade com a igreja primitiva. Não foi uma ruptura com a igreja antiga, a igreja dos pais da igreja. Também não. Uma ruptura total, não. Não foi uma ruptura com a igreja que estava dentro da igreja, a igreja medieval, a igreja fiel. Ou vocês acham que não tinha uma igreja fiel ali na Idade Média? Tinha. A igreja dentro da igreja. Não foi uma ruptura. Foi uma restauração. Os reformadores foram usados por Deus para colocar a igreja de volta nos trilhos. Nos trilhos. Não esqueçamos disso. Claro, como já dissemos, aprove a Deus usar líderes, usar homens e mulheres nesse processo. Usou Martinho Lutero na Alemanha, faz parte da origem. Usou Zwinglio na Suíça, faz parte da origem. Usou João Calvino em Genebra, faz parte da origem. Usou John Knox na Escócia, faz parte da origem. Usou os puritanos na Inglaterra, faz parte da origem. Os puritanos nos Países Baixos, que é a reforma continental, faz parte da origem. O desenvolvimento e expansão, daí surgiram as igrejas luteranas, lembram? Em virtude de Martinho Lutero, passou-se a chamar a vertente de Lutero de igreja luterana. Desenvolvimento. Daí surge também a igreja reformada, a partir de Zwinglio e Calvino. Esse nome passou a ser chamado Igreja Reformada. Zwinglio na Suíça, Calvino em Genebra. O nome Igreja Reformada passou a ser usado lá na Suíça, em virtude do trabalho de Zwinglio. Mas ele se estendeu a Calvino em Genebra. Então, Igreja Luterana, Igreja Reformada. Depois,
igreja episcopal na Inglaterra, onde rompe, a igreja romana na Inglaterra rompe com Henrique VIII, passou a ser chamada igreja anglicana. Da igreja anglicana surgem os puritanos, e dos puritanos surgem as igrejas congregacionais, as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas. Por isso, até as pessoas não crentes, mas estudiosas, chamam essas igrejas de igrejas históricas. É por conta disso, sabia? Depois delas é que vão surgindo outras denominações. Esse foi o desenvolvimento. Tanto denominacional, igreja luterana, igreja reformada, igreja anglicana, de lá puritanos, batistas, congregacionais, presbiterianos. Desenvolvimento. Países: Alemanha, Suíça, França, Escócia, os Países Baixos, que hoje é a Bélgica. Depois, Nova Inglaterra, Estados Unidos. Depois, América Central. Depois, América do Sul, e aí inclui o Brasil. Então, a fé reformada ela foi se desenvolvendo e também ela entrou num processo de expansão. É por isso que existe a igreja presbiteriana hoje do Brasil. É por isso que existem também, é claro, os batistas reformados no Brasil. E existe, pastor, igreja batistas reformadas, sim. É por isso que existem os congregacionais reformados, também existem. Então, origem, desenvolvimento e expansão. Mas aí teve também a consolidação da fé reformada. Como se deu a consolidação da fé reformada? Através das confissões de fé. Além da plantação de igrejas, as confissões e catecismo da igreja. A fé reformada se consolidou através das confissões de fé. O que é uma confissão de fé? É um resumo doutrinário do que a Bíblia diz. Uma confissão de fé é um resumo doutrinário do que a Bíblia diz. Aí foram surgindo, por exemplo, as mais conhecidas hoje no mundo. Vamos lá? Confissão belga. Confissão belga dos Países Baixos. Elaborada com base na Escritura. O catecismo para instruir os crentes de Heidelberg, ou Heidelberg, a pronúncia aí é variada. Os cânones de Dort são todos manuais de doutrinas elaborados com base nas Escrituras. São 3 documentos aí, chamados as 3 formas de unidade. Aí em seguida surge aqueles 3 documentos que os presbiterianos amam: Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo. São manuais de doutrinas também elaborados com base nas Escrituras. Então, a fé bíblica e reformada, a tradição reformada, ela foi se consolidando na medida em que ela também foi registrando o resumo doutrinário do que a Bíblia diz. Claro, de uma para outra existe variação. Por exemplo, os presbiterianos têm os seus documentos confessionais, já citamos aqui, o símbolo de Westminster. Você que é novo na fé, não se perturbe com isso. Lá na frente você vai se aprofundar. Vai só, deixa a sua subconsciente memorizando aí. Os batistas, a Confissão Londrina, de 1689. Os congregacionais, Savoia. Entende? Os anglicanos têm os artigos de fé. Nós usamos quais? Confissão de Fé do Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo. Então a fé foi se consolidando.
Por isso que uma igreja reformada ela é uma igreja confessional. O que é uma igreja confessional? Aquilo que ela crê está registrado em documentos. É isso que é uma igreja confessional. É uma igreja que estuda a Bíblia e resume num livro o que a Bíblia diz sobre Deus. O que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a salvação. O que a Bíblia diz sobre a igreja. O que a Bíblia diz sobre o inferno, sobre os céus. Entende agora? Isso é uma confissão ou um catecismo. Qual a diferença da confissão do catecismo? O catecismo é um método de ensino através de perguntas e respostas. Por isso é chamado de catecismo. Então a igreja foi se consolidando. Hoje, uma igreja reformada, que se diz reformada, seja ela presbiteriana, seja ela batista, seja ela congregacional, ou qualquer outra denominação que ela carregue ou que ela representa, ela tem um documento confessional, elaborado com base nas Escrituras. Repito, é um resumo do que a Bíblia diz. A igreja vai comprar novamente na própria editora o de bolso. Tem 3 documentos em um só. Quem tem ele aí sobrando? Ninguém trouxe aqui, não é? Para que possamos entregar para os novos membros da igreja, ou os recém-chegados, ou aqueles que estão no processo. Ele é de bolso. Tem lá a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo. Existem aplicativos que você tem eles lá. Então a igreja ela se consolidou através daí. Calma. Quem é a autoridade máxima na igreja? A Confissão de Fé de Westminster? Não. Quem é? É Deus falando na palavra e pela palavra. E onde entra a confissão? Ela é uma regra regulada pela palavra. Ela está subordinada à palavra. Nós chamamos de norma normans, é a Escritura. É a regra que regula. Norma normans é uma expressão em latim. É a regra que regula, é a palavra. Ela regula a minha vida, a nossa vida e a igreja. Então a autoridade máxima na igreja é Deus falando na palavra, com a palavra, pela palavra. Por isso, o pastor deve submeter a palavra, o colégio pastoral deve submeter a palavra, a igreja deve submeter a palavra, o presbitério deve submeter a palavra, o sínodos, linguagem para quem está chegando, não se perturbe, deve submeter a palavra, o Supremo Concílio da IPB deve submeter a palavra. Entende? Porque Martinho Lutero chegou diante de Carlos V e disse para Carlos V, o imperador lá, greco-romano, ou germânico, e disse: a não ser que vocês me convençam pela palavra, eu não me retrato. Eu não me retratarei, a não ser que vocês me convençam pela palavra. Porque eles pediram que Lutero se retratasse do que ele tinha escrito, do que ele vinha dizendo. Ora, Lutero foi usado por Deus para redescobrir o Evangelho. E uma parte da igreja lá não gostou. Ou melhor, retificando, uma parte da liderança não gostou. E disseram: Lutero, desista, Lutero. Ele disse: não, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras, eu não irei desistir, eu não irei me retratar. E aí a fé se consolidou. Valeu, guerreiro. A fé se consolidou. Mas aí, queridos, origem, desenvolvimento, expansão, consolidação. Mas aí entram os princípios. Hoje eu quero só dar uma pincelada sobre os princípios de uma igreja bíblica e reformada. Alguém poderia aí já adiantar quais são esses princípios inegociáveis de uma igreja bíblica e reformada? São princípios, são verdades universais, verdades bíblicas, eclesiásticas, espirituais, universais.
eles são verdadeiros aqui no Brasil, são verdadeiros na América do Norte, que envolve ali México, Estados Unidos, da América do Norte, Canadá e tudo mais. Eles são verdades na América Central, são verdades na América do Sul, na Europa, na Ásia, na África, e por aí vai. Então, vocês conhecem esses princípios. Vocês conhecem. Todo mês de outubro eles são citados aqui. Princípios e valores de uma igreja bíblica e reformada. Primeiro, tão simples. Em latim, sola scriptura. O que significa isso? Somente a Escritura, Érica. Somente a Escritura. A expressão em latim, Murilo, sola Escritura. Entendeu? Victor, sola Escritura. É a fonte. A Escritura é a nossa fonte de autoridade máxima. Ela é a fonte da nossa fé. Não sou eu a fonte da fé da igreja. Não é a nossa denominação maravilhosa, a IPB, a fonte da nossa fé. A fonte autoritativa da nossa fé é a Escritura. E um pastor que ama Cristo e ama a igreja, ele não tem que ter medo de dizer isso para a igreja. Ele não tem que ter medo de dizer que não é ele a fonte da fé. A fonte de autoridade máxima da igreja é a Bíblia Sagrada. Sola Escritura. Mas aí a tradição usa uma expressão que complementa. Sola Escritura, somente a Escritura, e depois tota Escritura. Tota Escritura. Toda Escritura. Toda Escritura. É somente a Escritura e toda Escritura. Esse é um princípio inegociável. Uma igreja bíblica reformada, seja ela presbiteriana, batista, congregacional, se de fato ela é reformada, ela não negocia esse princípio. Só que esse princípio não é um arranjo que deve ser colocado ali sobre a mesa. Esse princípio deve ser praticado na sua liturgia. Entenderam por quê? A nossa liturgia aqui, ela tem ordem, ela tem lógica, perceberam, não é? Nós estamos passeando agora por Isaías e Tiago. Nós passeamos por Isaías, a primeira carta, agora estamos passeando por Isaías e Tiago. Depois vamos passear por Jeremias e mais uma carta do Novo Testamento. É tudo dentro do sola Escritura, somente a Escritura, e tota Escritura, toda a Escritura. Isso é um princípio negociável. Mas aí eu preciso abrir aqui um parêntese. Porque eu passei a mão aqui, perceberam, né? Meu corpo fala, gente. Eu sei que você quer contigo também, meu corpo fala. Existe uma ala dentro da Igreja Reformada, que cita com muito prazer esse princípio. Sola Escritura, somente a Escritura, tota Escritura, toda a Escritura. Mas em alguns aspectos é só de boca. É apenas como status. Veja, nós somos reformados. Outros citam para humilhar quem não conhece nem esse linguajar. Outros citam como critério para saber quem é inteligente e quem é burro. Não estou inventando, não. Uma ala, eu não estou generalizando. Não, querido. Sola Escritura, somente a Escritura, e tota Escritura, toda a Escritura. É para te colocar cada vez mais de joelho, beijando os pés de Cristo. É sola Escritura, tota Escritura, não é para humilhar o outro que não sabe, mas é para ajudá-lo a saber, levá-lo a saber. É sola Escritura, tota Escritura, na humildade.
Se você de fato conhece só a Escritura, somente a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura, cada dia mais vai ser uma pessoa humilde. O nariz jamais vai... Você não vai dar lugar para o nariz ficar empinado. É uma metáfora nossa, não é? O seu nariz não vai ficar empinado. O que representa o nariz empinado no nosso linguajar metafórico, gente? Altivez. É olhar para o... Fica de pé aí, guerreiro. Eu lecionando, eu gosto muito de dramatizar. Em sala de aula eu faço isso com os alunos. Prazer, Luiz. Avelino. Qual a igreja? Não diz que é Presbiteriana, não. Diz que é... Não diz outro nome, não. Um nome fictício aí. Prazer, Luiz. Avelino. Qual a igreja, Avelino? Sim, ali. Ah, tá. Deus te abençoe. Gente, eu não estou inventando. Eu vou para o congresso às vezes e eu me deparo com isso. Sério. Não cabe. É só a Escritura e toda a Escritura para perdoar o irmão quando ele te pede perdão. Eu não entendo. Se eu digo só a Escritura, somente a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura, e o irmão me pede perdão e eu não dou perdão, essa pessoa não entendeu. Só a Escritura, somente a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura. Entende? Vocês entendem por que eu não sou o único, por favor, mas vocês entendem por que eu gosto de viver igreja? Não tem como viver igreja sem saber o nome do outro, sem abraçar o outro, sem chorar com ele, sem alegrar com ele. Não tem. Tem dia no gabinete pastoral que o meu único trabalho é olhar para a ovelha e vê-la falando e chorando, falando e chorando, falando e chorando, falando e chorando, e eu termino orando por ela. Tem dia que é só isso. E aí eu marco um outro gabinete agora para eu falar. E a ovelha sai dizendo: oh, que gabinete pastoral abençoado, pelo simples fato de ter praticado com ela oiterapia. Oiterapia. Que só a Escritura é esse que eu torno o outro invisível? Que toda a Escritura é esse que eu me relaciono a partir de critérios mundanos, quem tem e quem não tem, quem é, quem não é. O nosso valor não está naquilo que eu tenho, no sentido de poder aquisitivo. O meu valor está no fato de que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. O meu valor está no fato de que Cristo por mim morreu. O meu valor está no fato de que eu sou dele e ele é meu. Se eu tenho ou não tenho, isso aí é coisa secundária. Se ele der amém, se ele não der amém. Aliás, é bom ter. Por favor, não diabolize o ter. Mas a sua identidade não está nisso aí. Nesses dias, hoje novamente eu falei para ele: Senhor, visando potencializar mais o exercício do ministério, eu preciso dessas 3 ferramentas aqui. Isso e isso. Então, manda isso. Não é? Manda isso. E eu disse: Senhor, não é para ostentar. Eu quero isso de qualidade, porque vai potencializar o que eu pretendo fazer. Mas se ele der, amém. Se ele não der, amém também. Então, queridos, isso é um princípio. A nossa igreja zela por isso. Agora, em um nome de Cristo, já vou encerrar, viu? Eu não quero exaustar você, não. Eu quero que você fique sempre com gostinho de quero mais. E você que é novo, vai se perturbar aqui e acolá com uma nomenclatura nova, com um vocábulo novo, um verbete novo, não tem problema. Tudo que é novo no início gera desconforto, deixa a gente meio perturbado. Não se preocupem. O primeiro processo é a sua mente captar vocábulos novos. Depois você vai entender o significado do vocábulo. Depois você entender, você voa. Aí você vai voar. Como entender somente a Escritura, toda a Escritura, num culto que se faz, que parece mais, eu não vou nem aqui
Eu sempre usei a expressão de culto que parece um velório e eu passei a corrigir isso na minha própria vida. Não. Eu não chamo nem de culto que parece um velório, porque no velório há emoção, correto? É uma emoção de tristeza, de quebrantamento. Então, é até injusto chamar um culto de culto velório. E também não entenda isso como descrever personalidade, irmão. Não tem nada a ver também com personalidade dos irmãos. Eu estou me referindo ao culto como um todo. É você falar de Deus como se estivesse falando de qualquer coisa. Por isso que eu amo a expressão ação doxológica. A doxologia é igual a ato de louvor, de adoração. Não tem, gente. Não tem como não ser uma igreja alegre. E aí não confunda alegria com banalização, com sensacionalismos, Não, mas não tem. Só a Escritura, e toda a Escritura, diz também, alegrai-vos no Senhor. Uma vez, digo, alegrai-vos. Está onde isso? Filipenses. E Paulo está preso. Lá em Atos, Paulo e Silas estão presos. E eles começam a fazer o que na cadeia? Cantar, e eles cantam. E os encarcerados escutam. Eles estão presos, queridos. Se Paulo e Silas cantaram presos, quanto mais soltos como nós estamos. Que a primeira igreja preteriana prossiga, claro, sempre evitando os extremos, as banalizações do sagrado, mas sempre sendo uma igreja alegre e reverente e alegre. Só a Escritura e toda a Escritura, para poder ser sensível ao outro. Eu estou sendo prático aqui, gente. O que é que diz bless? Quem esteve aqui domingo pela manhã, eu completei o que havia prometido. Bless é uma expressão em inglês que significa abençoar. Bless. Eu até falei aqui, I'm blessed, eu abençoo, you bless, você abençoa. E aí, Gênesis 12, o Senhor Deus disse a Abraão, se tu uma bênção, Gênesis 12. E lá em Josué 1, ele disse para Josué, coragem. Aí, 2 pastores da América do Norte elaboraram uma estratégia para discipulado na igreja chamado Bless. E aí, o Bless, eles transformaram num acróstico, adaptado para o português. O B, busque o outro primeiro em oração. Ore por ele, ore por ela. Busque primeiro em oração. Busque o seu vizinho primeiro em oração. Busque o seu primo primeiro em oração. Busque o seu tio primeiro em oração. Busque o seu marido primeiro em oração. B, busque primeiro em oração. Depois do B tem o que no bless? L, leia o outro pela... Como é que eu posso conhecer Leia? Qual caminho eu posso usar para conhecer Leia, a mulher Leia? Escutando-a. Para eu escutá-la, eu preciso parar. Fala aí, Leinha. E aí? Vamos tomar um cafezinho lá na Lisboa? Ó, Leinha disse, vamos? Gostei, Leinha. Vamos lá. Me indicaram uma outra padaria. Eu sou cafezeiro, gente, eu gosto. Eu gosto demais. Ontem me indicaram uma cafeteria. É soft... Como é que é? É Sofite? Negócio assim, depois eu digo para vocês. Parece que é atrás da banca. Diz que é muito bom o cafezinho. Tem a bodega ali. Eu vou para o cafezinho. Leia o outro pela escuta. Que sola escritura é esse que eu não consigo ler o outro pela escuta? Eu não consigo ouvi-lo, eu não consigo escutá-lo. Eu não consigo parar para escutá-lo, queridos.
B, busque primeiro em oração. O L, leia o outro pela escuta. Você não lê um livro, você vai ler o outro pela escuta, escutando. Para isso é preciso você dar tempo a ele. Parar, sentar, chamar para um cafezinho, olhar no olho. Mas tem outra letra, não tem? B, L. Encontre-o à mesa. Agora entra o cafezinho. Encontre-o à mesa. Quer salvar o seu vizinho ou quer se aproximar do seu irmão? Chame-o para o cafezinho. O é de encontre-o à mesa. Esse livro é muito bom. O nome é Bless mesmo, o nome do livro. Uma estratégia para salvar o seu vizinho e transformar o mundo. É uma estratégia de evangelização. Bless. Encontre o outro à mesa. Pode ser na sua casa. Pode ser para uma padaria, sério. Pode ser para tomar um açaí. Eu também curto açaí demais, hein? Ah, também, pastor, que é isso? Açaí? Não, então fiquei com um cafezinho mesmo. Encontre outro à mesa. Convide você para tomar um cafezinho. B, busque primeiro em oração. L, leia o outro pela escuta. O E, encontre o outro à mesa. Chame. Ah, é muito bom. Mas tem mais aí, não tem? O S. Uma vez que você buscou primeiro em oração o outro, você o leu pela escuta, você agora o encontrou à mesa, um cafezinho, você agora sabe o que ele precisa. Sirva o outro com alegria. Procure uma das suas necessidades e seja bênção na vida do outro, atendendo aquela necessidade. Ah, meus irmãos, estamos ficando muito frios. Muito frios. Nós estamos sendo desumanizados. Mas depois do S, tem outro S. Encerro dizendo, o outro S, siga compartilhando a história da redenção com o outro. Isso é bless. O resultado é, anuncie o evangelho para ele. Que sola escritura é essa que eu não busco outro em oração? Aliás, alguém reclamou que o reverendo Jeremias, alguém não daqui não, reclamou que o reverendo Jeremias, não, o reverendo Jeremias disse que temos que orar por, pois eu não oro não. Como não orar? Você não ora para que Deus salve o prefeito da cidade, não? 1 Timóteo capítulo 2. Você não ora para que Deus salve o comandante da polícia militar, não? 1 Timóteo 2. Talvez o lado lúdico e intenso de Jeremias, às vezes, leve as pessoas a entendê-lo mal, não é? Busque outro em oração. B. Leiam pela escuta. O L. Encontre-o à mesa. Chame-o para um cafezinho. O S. Sirva o outro com alegria. E o outro, siga compartilhando com ele as histórias da redenção. Quando você entende só a Escritura, somente a Escritura, e toda a Escritura, toda a Escritura, aí você vai fazer isso. Fiquemos de pé e vamos orar. Olha, eu vou repetir. Quinta, domingo, domingo a quinta, à noite. Quando me perguntam por que o senhor repete? Porque Deus manda. Segundo, para que penetre teu coração. Terceiro, para que você pratique. E acima de tudo, para a glória do Senhor.